Você não está travado por falta de oportunidade. Você está travado porque a sua mente está trabalhando contra você. E o pior, ela faz isso em silêncio, com tanta naturalidade, que você nem percebe que está sendo sabotado. Pensa comigo. Quantas vezes você prometeu que ia mudar, que dessa vez seria diferente, que agora ia começar de verdade, e alguns dias depois, sem nenhuma crise, sem nenhum evento dramático, tudo voltou ao mesmo lugar. Mesmos hábitos, mesmas desculpas, mesmo resultado. Isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque ninguém te ensinou a coisa mais importante que existe sobre como a mente humana funciona. Ela não obedece o que você quer. Ela obedece o que você repete. E enquanto você continua repetindo os mesmos pensamentos, as mesmas crenças, as mesmas histórias sobre quem você é e o que é possível para você, a sua mente vai continuar produzindo os mesmos resultados, independente de quantas vezes você decidir que agora vai ser diferente. Napoleon Hill passou mais de 20 anos dentro da vida dos homens que construíram as maiores fortunas da história. E a conclusão mais importante que ele chegou não era sobre estratégia, não era sobre método, não era sobre trabalho duro, era sobre mente. Sobre o que acontece quando você aprende a fazer a sua mente trabalhar a seu favor em vez de contra você. E sobre o que é possível quando isso acontece. Nesse vídeo você vai entender como esse mecanismo funciona. Por que ele está operando contra você agora? E o que muda quando você aprende a invertê-lo? Mas antes de entrar nisso, preciso te dizer algo que Hill descobriu e que a maioria das pessoas nunca ouviu explicado dessa forma. Ele descobriu que o problema nunca foi a falta de desejo. Quase todo mundo quer mudar. O problema foi algo muito mais profundo e muito mais específico. E quando você entender o que é, vai reconhecer exatamente onde ele está operando na sua vida agora. Se você chegou até esse vídeo hoje, algo dentro de você já sabe que está na hora de mudar como a sua mente opera. Deixa o like agora, como um gesto de quem decidiu que hoje é diferente. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso. O que vem a seguir vai mudar como você entende sua própria mente. Dentro do seu cérebro existe um sistema que determina o que você percebe no mundo ao redor. Os cientistas chamam de sistema de ativação reticular. Hill chamava de mente subconsciente em operação. A Bíblia chamava de como o homem pensa em sua alma. Assim ele é. Nomes diferentes para o mesmo mecanismo. E o que esse mecanismo faz é simples de explicar e perturbador de aceitar. Você não vê a realidade como ela é. Você vê a realidade como a sua mente foi treinada para enxergar. Se a sua mente foi treinada para enxergar escassez, você vai enxergar falta em todo lugar. Se foi treinada para enxergar risco, você vai enxergar perigo em toda oportunidade. Se foi treinada para enxergar limitação, você vai enxergar obstáculo onde outros enxergam caminho. E o contrário também é verdadeiro. Quando você muda o que a mente está treinada para enxergar, a realidade ao redor parece mudar. Não porque o mundo ficou diferente, mas porque você está percebendo coisas que antes eram invisíveis para você. Hill documentou isso em centenas de trajetórias. Duas pessoas no mesmo ambiente, com os mesmos recursos, diante das mesmas circunstâncias. Uma enxerga oportunidade, a outra enxerga risco, uma avança, a outra para. Não porque uma tem mais talento, porque cada uma está vendo o mundo através de um filtro diferente, e esse filtro foi construído por você, não de propósito, não conscientemente, mas em anos de repetição de pensamentos, de crenças aceitas sem questionamento, de histórias que você ouviu repetidamente sobre o que é possível para pessoas como você. O filtro virou automático, virou o jeito que as coisas são. E você parou de perceber que estava vendo o mundo através dele. Até agora, quero te fazer uma pergunta direta. Quando você pensa na sua vida daqui a um ano, o primeiro pensamento que vem é de possibilidade
ou de dúvida? Escreve nos comentários. Uma linha só. Essa resposta vai te dizer muito sobre o filtro que está operando agora. Hill chegou a uma conclusão que parece simples, mas que muda tudo quando você entende de verdade. Você não vive o que deseja. Você vive o que acredita merecer. E o que você acredita merecer não está no que você diz. Está no que você é, na identidade que você construiu ao longo dos anos sobre quem você é e o que é possível para você. Isso explica algo que frustra muita gente. Você pode querer crescer financeiramente com toda a sinceridade do mundo. Pode estudar, pode planejar, pode se esforçar. Mas se lá no fundo existe uma crença de que prosperidade é para outro tipo de pessoa, mais sortuda, mais preparada, mais merecedora do que você vai sabotar cada oportunidade que aparecer. Não porque quer sabotar, porque a sua identidade não reconhece aquele resultado como compatível com quem você é. E a mente sempre age para manter consistência com a identidade. Hill dizia que antes de qualquer resultado existir no mundo físico, ele já foi aceito como verdade dentro da mente. A conquista começa com uma imagem interna de si mesmo, como alguém capaz de sustentar aquela conquista. Pensa numa pessoa que passou anos se dizendo que não tem disciplina, que sempre começa e para, que não é o tipo de pessoa que termina o que começa. Essa narrativa, repetida com frequência e com a emoção de quem já viveu a evidência dela, vira identidade. E identidade vira comportamento automático. Ela não para porque não quer continuar. Para porque continuar contradiz quem ela acredita. A mudança real não começa com uma nova ação. Começa com uma nova identidade, com a decisão, não sentida, mas tomada, de que você é o tipo de pessoa que faz o que decide, que termina o que começa, que continua mesmo quando não tem vontade. Essa decisão, quando é real, muda o comportamento automaticamente. Não porque a vontade aumentou, mas porque agir de outra forma passou a contradizer quem você decidiu ser. Existe um momento em toda tentativa de mudança que destrói a maioria das pessoas. E o mais cruel é que ela chega disfarçada de sinal de que você está no caminho errado, quando na verdade é o sinal mais claro de que você está no certo. É a resistência. No momento em que você decide mudar de verdade, não a decisão entusiasta do primeiro dia, mas a decisão real que começa a alterar comportamentos, a mente reage. Ela não gosta de mudança. Mudança exige energia. Mudança é incerta. Mudança ameaça os padrões que ela passou anos construindo e que agora opera de forma automática. Então ela oferece saídas. Hoje não. Amanhã você começa com mais energia. Descansa um pouco, você já fez muito. Talvez esse caminho não seja o certo. Olha quantas vezes você tentou e não funcionou. Cada uma dessas vozes parece razoável, parece prudente, parece até responsável, mas todas estão fazendo a mesma coisa, te mantendo no padrão antigo. Hill documentou isso com precisão. Ele dizia que a maioria das pessoas desiste a centímetros do ouro, não porque o ouro não estava lá, porque o desconforto do processo foi interpretado como sinal de que o processo estava errado, quando, na verdade, era sinal de que estava funcionando. O desconforto é o custo da reprogramação. É o que acontece quando um padrão antigo está sendo substituído por um novo. É o atrito entre quem você era e quem você está se tornando. Quem aprende a atravessar esse ponto, não eliminando o desconforto, mas entendendo que ele é parte do processo, entra num nível que a maioria nunca alcança. Um nível onde a mente para de resistir e começa a cooperar. Pensa numa área da sua vida onde você já chegou perto da virada e parou. O que te fez parar? Escreve nos comentários. Uma linha já diz muito. Às vezes, nomear o padrão é o que nos impede de repeti-lo mais uma vez. A mente não obedece intensidade, ela obedece repetição.
Isso é o que Hill chamava de pensamento dominante. O pensamento que você repete com mais frequência e com mais carga emocional não fica apenas na consciência. Ele desce, vai para o subconsciente. E lá, sem que você perceba, começa a moldar percepção, comportamento e decisão. A neurociência descreve isso como formação de trilhas neurais. Quando você repete um pensamento, cria uma conexão. Quando repete mais, a conexão se fortalece. Com o tempo, esse caminho se torna automático, a rota principal que o cérebro usa sem precisar de esforço consciente. O problema é que esse processo funciona para qualquer pensamento, não só para os que você quer que funcionem. Se você passa anos repetindo que nunca tem dinheiro suficiente, sua mente vai operar a partir dessa premissa. Vai filtrar o mundo para encontrar evidências de que é verdade. Vai gerar comportamentos que confirmam o padrão. Não por maldade, por eficiência. Ela está sendo consistente com o que foi repetido. Hill dizia que a maioria das pessoas planta escassez enquanto ora por abundância. Planta medo enquanto declara fé. Planta limitação enquanto deseja expansão. E depois não entende porque o que pede não chega. A mente responde ao que você planta, não ao que você deseja. E a mudança começa quando você passa a plantar deliberadamente. Não pensamento positivo vazio. Isso não funciona. Mas pensamento específico sobre quem você está se tornando, repetido com constância suficiente para que o subconsciente comece a aceitar como real. O subconsciente não distingue com precisão o que é vivido do que é intensamente repetido com emoção. Essa é a base de todo o trabalho de reprogramação que Hill documentou. Você pode começar a agir como a pessoa que quer ser, antes de ser completamente essa pessoa, e a mente vai começar a moldar a realidade para tornar isso verdadeiro. Aqui está algo que vai mudar como você entende o fracasso em repetir tentativas de mudança. O problema quase nunca foi falta de motivação, foi falta de direção. Motivação é uma emoção, ela oscila, depende do humor, do ambiente, do dia. Tem dias em que você acorda com energia para mudar tudo. Tem dias em que você mal consegue começar. Quem constrói algo real não faz isso nos dias bons. Faz nos dias em que não tem nenhuma razão emocional para fazer, mas tem uma razão mais profunda, uma direção, um alvo claro que não depende de como está se sentindo para continuar válido. Hill chamava isso de propósito definido principal e era categórico. Sem um alvo claro e específico, a mente não tem para onde te levar. Ela volta para o padrão antigo, não por preguiça, mas porque padrão antigo é conhecido, e o que é conhecido é seguro. O alvo precisa ser específico. Não quero melhorar de vida. Isso não é um comando, é uma vontade vaga. A mente não sabe o que fazer com isso. Ela precisa de precisão. O que exatamente você quer construir? Em quanto tempo? O que vai ser diferente quando você chegar lá? Quando o alvo é claro, algo muda no funcionamento mental. O sistema de ativação reticular começa a filtrar o mundo em busca de oportunidades, conexões e caminhos que antes passavam invisíveis. Não porque surgiram do nada, porque agora você está programado para percebê-los. E a ação que nasce de direção tem uma qualidade diferente da ação que nasce de motivação. Ela não depende de você estar com vontade. Depende de você saber para onde está indo. E quem sabe para onde está indo, continua mesmo nos dias em que não sente nada além de cansaço. Existe uma sequência que Hill documentou em praticamente todas as trajetórias de construção real que estudou. E quando você entende, percebe que não é nem um pouco misteriosa. É lógica, identidade, ação, resultado, reforço da identidade. Começa com quem você decide ser. Não quem você é hoje, quem você decide que está se tornando. Essa decisão molda a ação. A ação gera resultado. O resultado, mesmo pequeno,
mesmo imperfeito, reforça a identidade. E a identidade reforçada gera mais ação ainda mais alinhada. É um ciclo, e ele funciona em qualquer direção. Identidade fraca gera ação hesitante. Ação hesitante gera resultado fraco. Resultado fraco reforça a identidade fraca. E o ciclo continua, não como punição, como consequência lógica. Identidade forte gera ação consistente. Ação consistente gera resultado real. Resultado real reforça a identidade forte. E o ciclo se fortalece, cada volta deixando a próxima mais fácil. O ponto de entrada nesse ciclo positivo é sempre a identidade. E identidade começa com uma decisão. Não uma decisão sentida, mas uma decisão tomada. Você decide que é o tipo de pessoa que faz o que decide, que age mesmo sem vontade, que não negocia com os próprios objetivos quando o desconforto aparece. E então, você age a partir dessa decisão, não porque se sente essa pessoa ainda, mas porque decidiu que está se tornando. Com o tempo, e não é tempo longo, são semanas, a ação muda quem você é. E quem você é muda o que você atrai. E o que você atrai começa a confirmar a decisão que você tomou. O ciclo virou a seu favor. Hill tinha uma frase que resumia 20 anos de pesquisa em uma única linha. O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Não é motivação, é descrição de um mecanismo. O mesmo mecanismo que está operando na sua vida agora, só que provavelmente contra você, porque ninguém te ensinou a direcioná-lo. Mas a partir de hoje isso muda. Você entendeu que a mente não obedece o que você deseja, obedece o que você repete. Que identidade determina resultado mais do que esforço. Que resistência é sinal de reprogramação acontecendo, não sinal de que você está no caminho errado. Que motivação vai e volta, mas direção permanece. Que o ciclo de identidade, ação, resultado e reforço pode ser quebrado e reconstruído a seu favor. Agora existe uma pergunta que só você pode responder. O que você vai fazer com isso? Porque entendimento sem decisão não muda nada. Você pode ter ouvido tudo isso e continuar exatamente onde estava se não tomar uma decisão agora. Não amanhã, não na próxima semana, agora. A decisão de que a partir de hoje você comanda a sua mente, que o que você repete vai ser deliberado, que a identidade que você está construindo é a que você escolheu, não a que o ambiente instalou sem que você percebesse. Essa decisão não precisa ser acompanhada de certeza, não precisa de condições perfeitas, não precisa que o medo suma antes de ser tomada. Ela precisa ser tomada agora, com o que você tem, do lugar onde você está. Hill documentou centenas de histórias de pessoas que chegaram a esse ponto. O ponto em que entenderam como a mente funciona e decidiram usar esse entendimento. E o que aconteceu depois, em quase todos os casos, não foi fácil. Foi real. E real, no final, vale muito mais do que fácil. A vida que você quer não está bloqueada por circunstância. Está esperando que a sua mente pare de trabalhar contra você e comece a trabalhar por você. E isso começa agora. Se esse vídeo mudou algo na forma como você entende a sua própria mente, deixa o like, como reconhecimento de que esse tipo de conteúdo importa e merece continuar chegando em quem precisa. Compartilha com alguém que está preso no mesmo ciclo e precisa ouvir isso. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Tem muito mais por vir, com a mesma profundidade e o mesmo respeito pelo que você está tentando construir.